Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 19. Nós vamos fazer essa leitura. Eu queria fazer com os irmãos. Ela diz assim: ao cair da tarde daquele dia, vamos ler juntos? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, fala conosco. Por favor, ó Deus, a tua voz, ela não traz apenas informação, ela traz transformação. Ela não só traz informação e transformação, a tua voz traz poder. Ela não traz só transformação, informação e poder. A tua voz, ela traz graça. A tua voz, Senhor, não traz só informação, transformação, poder e graça. A tua voz, Senhor querido, ela traz uma ordem, um mandamento para nós. E nós pedimos que nessa noite o Senhor nos fale. Senhor, que ninguém aqui escape de ouvir a tua voz, a tua palavra que não volta vazia, que tudo faz como lhe apraz. Senhor, ao nos assentarmos, que os nossos ouvidos estejam atentos, nosso coração esteja aberto, nossos olhos estejam fitos em Ti e na Tua palavra também, Senhor. Meu Deus, eu creio que nós podemos sair daqui renovados. Eu creio que nós podemos sair daqui alegrados. Eu creio que nós podemos sair daqui curados. Eu creio que nós podemos sair daqui transformados. Eu creio que a Tua palavra é poderosa para fazer tudo isso, Senhor. Me usa que eu seja um instrumento Teu, Senhor. Que eu não fale de mim mesmo, porque de mim não tem nada para falar, mas que eu fale inspirado pelo Teu Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. É o que eu peço em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Vamos falar sobre os frutos da ressurreição. Eu quero abençoar a sua vida com essa palavra. Eu quero que você se agarre à palavra de Deus. Eu quero que você olhe para cá, para esse texto, e veja o quanto a sua, a minha vida podem ser mudadas e transformadas, e o quanto o Senhor tem deixado para nós, legado para nós, o quanto Ele deixou frutos para nós da ressurreição. Esse texto, irmãos, ele é um texto por demais riquíssimo. E hoje eu quero falar sobre essas conquistas da morte de Jesus, que advém para as nossas vidas. Eu quero falar sobre quais são essas riquezas gloriosas que nos foram doadas em Cristo Jesus por causa da sua vitória. Você sabe quais são essas riquezas que nos foram doadas em Cristo Jesus? Nós vamos olhar para o Evangelho de João, capítulo 20, irmãos, verso 19 e 23, e nós vamos olhar para essa que é a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, pelo menos segundo João, é a primeira. E eles aqui estavam com as portas trancadas, aterrorizados após a prisão, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, nós vamos ver, em síntese, nós vamos ver aqui duas coisas. Primeiro, o que o nosso Senhor ressuscitado faz ou fez e o que Ele falou para os apóstolos. O que Ele fez e o que Ele falou para os apóstolos. Nós vamos ver isso aqui agora. O que Jesus fez serve ainda hoje para todos nós, eu e você, que de um modo ou de outro, nós seguimos aí também, de uma certa forma, trancados, aterrorizados, com tantas tragédias, medos, decepções, angústias, inseguranças e as nossas ignorâncias também. Essa em particular, do Evangelho de João, capítulo 20, é a noite de domingo em que Jesus, pela manhã, ressuscitara dos mortos. Jesus fora preso na quinta-feira, quando ele celebra a última ceia, segundo o Evangelho de João, capítulo 13. Ele é preso, e aí ele passa a madrugada já apanhando, é crucificado e morto na sexta-feira,
de meio-dia até 3 horas, a negridão cobre toda a terra, depois ele é levado, sepultado, e ele ressuscita no domingo pela manhã. E ele tem alguns encontros, por exemplo, no domingo pela manhã, ele tem um encontro com Maria Madalena, que vai procurá-lo também. E à noite, é nesse episódio aqui, onde as portas estão trancadas, eles estão amedrontados, e Jesus, a despeito das portas estarem fechadas, ele não bateu, ninguém abriu, e ele aparece no meio deles. Portanto, irmãos, inclusive, vai aí uma curiosidade: por que nós nos reunimos no domingo? Por que nós nos reunimos no domingo? Primeiro, irmãos, a igreja primitiva, entendeu que Deus queria que o culto a ele fosse celebrado domingo, primeiro dia da semana. Primeiro porque Jesus, de manhã, nós fazemos culto de manhã, fazemos à noite. Porque de manhã, Jesus ressuscitou. E nas manhãs dominicais, nós estamos para celebrar, irmãos, Jesus Cristo ressuscitou, diga glória a Deus. Ele ressuscitou pela manhã. E no finalzinho da tarde, caminhando para a noite, ele visitou os discípulos. E aí nós nos reunimos também, ao entardecer do domingo, na intenção de declarar: Maranata, Jesus veio a nós, ele apareceu, ele está vivo, ele é vitorioso, e ele virá nos buscar um dia. Por isso nos reunimos de manhã, por isso nos reunimos à noite. Pela manhã, o ressuscitado; à noite, ele visita e dá prova da sua ressurreição. Nesse texto em particular, irmãos, é o entardecer do primeiro dia, esse domingo, o primeiro dia da semana, e os discípulos estavam reunidos, e tem algumas coisas que a gente tem que observar nesse texto. Primeiro, eles estavam reunidos com as portas trancadas. Segundo, eles estavam reunidos com medo. Terceiro, Jesus se pôs no meio deles. Jesus se pôs no meio deles. E esses três fatos nos dizem três coisas a respeito do que o Cristo ressuscitado faz conosco também, ainda hoje. Assim como ele fez lá, ele também continua fazendo conosco, comigo, contigo, com cada um de nós, ainda hoje, em toda e qualquer situação de medo, de isolamento, de inacessibilidade, de dificuldades, de pavor, ele continua fazendo isso. Eu não sei, todos nós temos medos, todos nós temos fobia por alguma coisa, todos nós temos a expectativa, de que algo, se acontecer, vai ficar ruim para mim, ou para nós. Nós temos os nossos medos. E Jesus trata desses nossos medos, e ele tratou dos discípulos aqui. Eu queria que você primeiro olhasse para essas três coisas, que Jesus, quando ele visita os discípulos ali. Eles estavam com as portas trancadas. Isso quer dizer que Jesus, irmãos, ele não precisou bater. Isso quer dizer que ninguém precisou abrir. Ele simplesmente apareceu lá. E a ressurreição, ela habilitou Jesus. Agora não mais num corpo semelhante a exatamente esse aqui, pois ele tivera um corpo igualzinho ao meu, ao seu, mas agora num corpo glorificado, num corpo que venceu a morte. Ele agora está habilitado a não mais ser limitado pelo espaço, pelo tempo, e agora ele consegue atravessar uma parede, e agora a dimensão de vida é completamente outra. Completamente outra. Não há ninguém como ele, não há ninguém que se assemelhe a ele, não há ninguém, irmãos, igual a ele, que faz o que só ele pode fazer. Ele está vivo, Jesus está vivo, ele é o único Deus homem, ele é o único homem Deus. O que ele é capaz de fazer, você não é sequer capaz nem de imaginar. Jesus é completamente poderoso. Jesus, irmãos, ele é o Rei da Glória. Jesus, ele está entronizado e tem controle de todas as coisas, e recebeu autoridade sobre tudo e sobre todo, e nada foge ao seu domínio. Ele reina soberana e majestosamente. Esse é Jesus. E ele é Deus homem. 100% homem, 100% Deus. E ele, irmãos, aparece lá diante dos discípulos, mesmo tendo eles as suas portas trancadas. Alguns de nós estamos trancados para Deus. Alguns de nós não abrimos o nosso coração para nos batizarmos, não abrimos o nosso coração para sermos discipulados, não abrimos o nosso coração para sermos mais piedosos. Estamos trancados no nosso medo, trancados no nosso pecado.
Estamos inacessíveis aos outros. Por quê? Não importa. Não sei por quê. Alguns de nós, irmãos, estamos trancados. E talvez haja pessoas que estejam trancadas para você. Talvez você esteja orando por pessoas que estão trancadas. Não tem como entrar. Estão inacessíveis. Mas eu quero dizer para você que ainda que você conheça alguém que esteja trancado, e ainda que você esteja trancado, e ainda que você esteja trancado por medo ou por qualquer outro motivo, eu quero dizer em nome de Jesus, nessa noite, que não há lugar inacessível para Jesus. Não há lugar inacessível para Jesus. Não há como se ausentar ou fugir desse Cristo ressuscitado. Já disse o salmista, se suba aos céus, lá está. Se desço ao mais profundo do abismo, lá está também. De onde me ausentarei da tua face? De onde me esconderei de ti? Não há, meus irmãos. O nosso Senhor, misericordiosamente, graciosamente, Ele vem ao nosso encontro, mesmo que nós estejamos trancados. Quantos de nós, irmãos, aqui, não vivíamos exatamente assim? Não conhecíamos a fé, não conhecíamos a igreja, não conhecíamos a família de Deus, nós não conhecíamos a palavra de Deus, e nós estávamos temerosos, aonde eu vou entrar, no que eu vou colocar a minha vida, quem é esse Deus, o que é a igreja, o que é a Bíblia, o que é a vida eterna, batismo, o que é isso, e aí você permaneceu trancado. Mas o Senhor, irmãos, Ele é um Deus que não existe para Ele lugar inacessível. E ainda que você não tenha aberto a porta, ainda que você não tenha aberto, sabe, a sua porta, Ele foi até você, Ele tocou em você, Ele falou com você. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estamos aqui hoje. Nenhum de nós procuramos a Deus. Foi Ele que nos procurou primeiro. Nenhum de nós escolhemos o Senhor. Muito contrário, foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu. Diga para o seu vizinho, Ele escolheu você. Olhe para esse texto, as portas estavam trancadas. Mas não somente trancadas, eles estavam com medo, eles estavam temerosos, eles estavam, irmãos, com muito medo, com muito medo. E esse medo que eles estavam, perceba comigo, talvez você esteja com medo de alguma coisa, talvez você esteja com medo de alguém, talvez você entrou aqui com medo. Eu não creio, irmãos, em coincidência. Eu creio que Deus está regendo a sua igreja. E olha, irmãos, a despeito dos nossos erros e tropeços, eu creio, inclusive, que Deus está dirigindo, reinando, fazendo a gestão desse púlpito aqui. Eu creio nisso. Então, o que estamos falando nessa noite é porque aqui se encontrariam, sim, pessoas amedrontadas. E Jesus, irmãos, em outras palavras, Ele estava dizendo, vocês estão com medo? Ele estava dizendo, eu venho aos meus quando eles estão com medo. Eu não espero até que eles consigam se virar sozinhos. O Senhor está presente aqui, meus irmãos. E o Senhor está no nosso meio. O Senhor está vindo a nós. O Senhor veio a nós. O Senhor está aqui. E Ele quer falar ao seu coração, se manifestar ao seu coração. Você que está com medo. Ele está dizendo, irmãos, eu não espero até que eles tenham fé suficiente para superar o medo. Ele vem a nós mesmo com medo. Ontem nós conversamos com uma irmã muito amedrontada, com muito medo, muito medo. E olha, irmãos, o nosso Senhor, Ele simplesmente, de repente, Ele diz, eu surjo, eu venho ajudar os meus a terem fé suficiente para superar o medo. E não há portas trancadas que me impeçam. Alguns de nós temos medo do futuro. Alguns de nós temos medo de não constituirmos família. Alguns de nós temos medo de passarmos necessidade. Alguns de nós temos medo, irmãos, de nos aventurarmos nos rios da vida e nos perdermos. Temos medo. E Jesus, Ele vem de encontro a nós. Isso é um legado, meus irmãos, da ressurreição. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado, Ele não estaria presente aqui na pessoa do seu Espírito, e Ele não teria ido aos discípulos, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23, Ele não teria ido aos discípulos. Tudo isso aqui é um legado, são frutos da ressurreição. Ele ressuscitou. Nós não estamos falando, irmãos, com todo respeito, de Mao Tse Tung. Nós não estamos falando com todo respeito de Joseph Smith. Nós não estamos falando com todo respeito de Buda, meus irmãos, pois os seus túmulos estão lá ocupados. Nós não estamos falando, irmãos, dos papas.
Lá em Roma, lá estão o túmulo de todos os papas. Nós não estamos falando, com todo respeito, nós estamos falando de alguém que o túmulo está vazio. E ele, à noite, no domingo, pela manhã ele ressuscitou, e à noite ele foi visitar os seus discípulos. E ao visitar os seus discípulos, meus irmãos, ele se colocou no meio deles, eles estavam inacessíveis, mas mesmo assim o Senhor Jesus foi lá. E tendo ido lá, ele foi de encontro, porque ele estava se compadecendo, porque eles estavam com medo. E eu creio, irmãos, que assim como Jesus foi lá, mesmo estando eles inacessíveis, de portas trancadas, eu creio também que o Senhor Jesus veio aqui, está aqui, e Ele está na sua vida, e Ele está visitando você, mesmo que você esteja com medo. Eu já tive muitos medos na vida. Eu perdi a conta de quantas vezes me vi muito amedrontado, assustado, perplexo. Mas o Senhor, irmãos, porque o medo ele é congelante. O medo é adoecedor. O medo, ele adoece a nossa alma. Mas o texto vai dizer que Jesus, irmãos, ele foi até eles e eles estavam com medo. Algumas pessoas acham que elas precisam estar muito bem na fé para serem visitadas e abençoadas. Algumas pessoas acham que com medo, intimidadas, elas estão envergonhando o seu Deus e Deus nem vai até elas. Como se Deus só lidasse com corajosos, intrépidos, com aqueles que se lançam com muita coragem. Não, meus irmãos, Deus trata dos seus que estão com medo. Deus trata daqueles medrosos. E quando de nós, volta e meia, em alguns capítulos da nossa vida, talvez aqui haja pessoas que estejam vivendo com medo, e essa palavra é para você. Pastor, meu coração não está muito aberto não, eu sinto que eu quero, mas eu não quero. Então, tem uma tranca aí, o Senhor está falando a você. Ah, pastor, eu estou receosa, eu não sei. O Senhor está falando com você. O texto vai dizer, irmãos, que Jesus, ele surge no meio deles. Olha, eu oro, irmãos, e peço a Deus que você tenha uma experiência com Jesus ressuscitado. Que conheça o Cristo ressuscitado. Que você conheça de uma maneira muito especial, ao ponto dele se aproximar da sua vida, se colocar no meio da sua vida, no centro de tudo, onde absolutamente mais ninguém conseguiria chegar. E ali, sabe, você faça dele o centro das atenções, o centro dos seus afetos, que ele seja, sabe, o seu ânimo, que ele seja a sua alegria. Sabe, irmãos? Por que eles estavam trancados? Porque Jesus não estava lá. Quando Jesus está presente, nós somos encorajados a destrancar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Mas Jesus não estava lá, então Jesus foi até lá. Porque eles estavam com medo? Eles estavam com medo porque Jesus não era o centro. Jesus não era o centro, então eles estavam com medo. Nós temos que colocar Jesus no centro da nossa vida, porque aí sim, irmãos, no poder dele, na autoridade que ele nos dá, aí sim, meus irmãos, na garantia dele, que pelo poder da sua palavra sustenta tudo que aí existe, nós somos então encorajados. Quando Jesus é o centro, nós somos encorajados. Então, eles estavam com as portas trancadas porque Jesus não estava. Agora Jesus está. Eles estavam com medo porque Jesus não era o centro. Agora Jesus é o centro. E Jesus surge no meio deles. E ele, irmãos, abra os seus olhos. Perceba, Jesus está presente na minha e na sua vida também. O salmista Isaías vai dizer assim, ó, não se ouviu, nem jamais se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para todos quantos em ti esperam. Não existe, irmão. Jesus, ele é incrível. Por quê? Porque o Criador do universo, João vai dizer no primeiro capítulo que ele é o Criador, tudo que foi feito e se fez, foi por intermédio dele, para ele. E o Criador do universo entrou em uma sala fechada para restaurar a fé e coragem dos discípulos amedrontados. Diga para o seu vizinho, Deus está vindo à sua vida. Assim como Jesus foi lá, meus irmãos, o Criador do universo. Imagina a agenda, a ocupação, a mente, o coração. Não dá para imaginar, é inimaginável. Mas o Criador do universo entrou em uma sala fechada para restaurar a fé e coragem de discípulos amedrontados. Eu creio, irmãos, que ele
também é poderoso, misericordioso, para entrar numa sala como essa. América do Sul, meus irmãos, Rio de Janeiro, Magé, fundo da Baía de Guanabara, entrar aqui e avivar o nosso coração, e renovar a nossa fé, e fortalecer a nossa esperança, sabe? E tirar de você esse medo e essa insegurança que você tem. Eu creio que Ele é poderoso para isso. Quem crê, diga amém. Tendo a gente, irmãos, então hoje aqui, aprendido na palavra de Deus, que não existem pessoas que sejam, ou lugares inacessíveis ao Senhor, tendo aprendido que Ele surge de repente no nosso coração e na nossa vida, tendo percebido, irmãos, que no meio de tudo e na vida daqueles que amamos e estão trancados e inacessíveis a nós, Deus também é poderoso de chegar até eles. Agora a gente vai destacar aqui, irmãos, o que Jesus falou aos apóstolos após a ressurreição. Primeiro eu digo para os irmãos algo que Ele fez, Ele foi até lá. Repete comigo, Ele foi até lá. Quando você não está bem, Jesus vai até você. Ele é o bom pastor, Ele vai atrás da 100ª ovelha. O nosso Senhor, meus irmãos, ele é o pastor que cuida dos seus. E aí, ali naquele cenáculo trancado, Ele vai até lá. O Senhor foi até lá. Mas Ele falou algumas coisas. Então, para a gente entender, eu disse, o que Ele fez? Ele foi lá e se pôs no meio deles. Ele foi e se pôs no meio deles. E o que Ele disse? Ele disse 3 coisas. Eu queria abençoar você, que seja não a minha, mas a voz de Deus a falar o seu coração em nome de Jesus. Senhor, eu oro no meio da pregação pedindo, fala, feche seus olhos, fala a essa mulher, fala a esse homem, fala com esse rapaz, fala comigo, fala conosco, Senhor. Senhor, nós abrimos os nossos ouvidos, assim como o Senhor, naquela noite de domingo, domingo da ressurreição, o Senhor falou com aqueles, Senhor, discípulos amedrontados, trancados, se pôs no meio deles. Senhor, vem aqui, Senhor, fica aqui no nosso meio, Senhor, e fala conosco, meu Deus, fala conosco, Senhor. Primeira coisa, irmãos, Ele acabou com o conflito. Ele acabou com o conflito porque Ele trouxe uma palavra de paz. Segundo, irmãos, Ele sepultou a fraqueza, porque Ele ministrou poder sobre eles. E terceiro, irmãos, Ele acabou com a falta de rumo e objetivo. Ele deu propósito aos discípulos. O ser humano precisa de paz. E essa paz, só Jesus pode dar. Ele mesmo, na sua fala no Evangelho de Mateus, Ele disse, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Deus dá é uma paz incircunstancial, ultra circunstancial. É uma paz que independe das circunstâncias. Ele, irmãos, Ele nos deu, todos nós precisamos de poder. Viver é perigoso. Viver é necessário, mas viver é perigoso. Nós somos e estamos à mercê de vários perigos, mas Ele ministrou poder e Ele sepultou a fraqueza. E aqui, irmãos, Ele acabou com a falta de rumo e objetivo. Quantos de nós precisamos? A resposta para a nossa alma, para essa pergunta ontológica: qual o propósito da minha vida? Qual o meu destino? Por que eu existo? E Jesus, Ele dá propósito para os discípulos, Ele dá um norte para cada um deles. Eu queria que você visse comigo isso. Ele no verso 19, 20 e 21, acabando com o conflito, sepultando a fraqueza, e Ele dando propósito e objetivo. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio dele e disse, paz seja convosco. No versículo 21 ele volta a dizer, paz seja convosco. E no versículo 21 ele diz, e disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Meus irmãos, o Senhor aqui, Ele está ministrando sobre os discípulos. O que Ele disse? Por que Ele disse? Bom, irmãos, não somos nós que iniciamos a nossa paz com Deus. Não somos nós que iniciamos a paz com Deus. Muito pelo contrário. É Jesus que inicia a paz conosco. É Ele que veio estabelecer paz. Deus estava nele reconciliando, trazendo paz. A paz que Jesus oferece aos discípulos é a paz que Ele dá, irmãos, porque Ele conquistou isso ao morrer e ressuscitar dos mortos.
Eles estavam apavorados porque o seu Cristo, o seu Messias, havia sido morto. Eles estavam em conflitos. Ele é verdadeiro, ele não é? O que eu faço da minha vida? E agora o que vai ser de mim? Mas a paz que Jesus oferece aos discípulos é a paz que ele conquistou quando morreu por eles na cruz e ressuscitou dos mortos. Eu estou vivo, tenha paz. A nossa paz, irmãos, ela tem como causa, ela tem como motivo a ressurreição. Sabe por que você pode ter paz? Porque Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós estávamos perdidos, irmãos. Estávamos em pecado ainda, mas porque ele ressuscitou, nós temos paz. O nosso Deus está vivo. Não somente isso, mas essa paz, ela é por demais abrangente. Essa paz é a paz entre você e ele, Jesus. É a paz entre você e Deus. Olha, é a paz que ela tem a ver com nós e outros que estão em Cristo. É a paz entre nós e a nossa própria alma. O salmista diz: por que estás abatida dentre mim, ó minha alma? Por que te perturbas? Espera em Deus. Jesus, ele disse: eu deixo paz para vocês. E ele nos reconciliou com Deus, deixando paz, nos trouxe paz uns com os outros, ele trouxe paz pessoal para nós mesmos, ele trouxe paz para com o Pai. E, meus irmãos, nós temos a paz de Jesus, a paz de Deus. A Jesus nos deu paz. Não viva em conflito. Os conflitos cessaram, meus irmãos. Ele nos deu completa paz. Ele acabou com o conflito. Nós estamos em paz com Deus. Nós estamos em paz conosco. Nós estamos em paz uns com os outros. Nós fomos reconciliados em Jesus e com Jesus. Nós estamos em paz com a nossa própria alma. Tenha paz. É um legado, é uma herança, é um presente, é um fruto de Deus para a sua vida. Quantos estão nesse lugar aqui em conflitos? Não dormem por falta de paz. Não se assossegam por falta de paz. Não desfrutam do que Deus tem para desfrutarmos por falta de paz. Meus irmãos, nós não podemos viver sem paz e nós não devemos viver sem paz, porque Jesus nos deu paz. Ele disse: paz seja convosco. E a paz, irmãos, olha, é uma das nossas maiores riquezas e Ele deu para nós. Ele nos deu paz. Ele não deu só paz, mas Ele também deu poder. Versículo 22, você pode ler na sua Bíblia, o verso 22. Quem sabe você pode ler comigo. Verso 22 do capítulo 20. Vamos ler? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Jesus aqui, irmãos, ele performa uma espécie de parábola encenada, fazendo menção ao que ia acontecer no Pentecoste. Ele soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Ele não disse: recebam-no nesse exato momento. Ele disse: recebam-no. Ele disse: recebam o efeito disso, meu fôlego, minha vida, minha palavra, que estarão no Espírito Santo, recebam isso. E eles ficaram naquilo no já e ainda não. Já receberam e ainda não. Se consumou lá no Pentecoste, onde eles receberam poder. Eles receberam poder. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele soprou o Espírito nele. Logo, irmãos, eles receberam paz e eles receberam também poder. Eles estavam com medo e eles precisavam de poder. E aqui, irmãos, essa pessoa que é Jesus, esse poder, irmãos, é a única esperança de a gente cumprir o propósito que Ele tem para nós nessa vida. Sem o poder, a gente não cumpre o propósito. Sem paz, a gente não destranca as portas. Destrancadas as portas, sem poder, a gente não cumpre o propósito. E esse propósito, irmão, no versículo 21, ele vai dizer também: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, irmãos: eu quero que vocês vivam no mundo como meus representantes. Eu quero que vocês vivam no mundo como meus embaixadores. Eu quero que vocês vivam no mundo fazendo exatamente aquilo que eu fiz. Eu quero que vocês tomem a minha paz, tomem o meu poder, glorifiquem o nome do Pai, anunciem o Evangelho, da mesma maneira que eu fiz e falei, façam vocês também. E aqui, irmãos, Ele nos deu paz, Ele nos deu poder.
Olha, irmãos, nós estamos sendo atrasados, enganados pelo inimigo das nossas almas, pois quando vêm os problemas, as tribulações, quando vêm as dificuldades, nós nos esquecemos que nós recebemos como presente uma paz que ela independe das circunstâncias completamente. Alguns de nós nos entregamos e nos abrimos completamente ao desespero, ao medo, à ansiedade, ao pavor, à angústia. A gente faz uma equação na mente dizendo, bom, isso mais isso, então é para eu estar angustiado. Então vem angústia, é isso mais isso e aquela situação. Se eu receber aquela notícia, eu vou me apavorar, porque meu pai se apavorava, minha mãe também, então eu vou me apavorar. Não, qualquer pessoa numa situação igual à minha estaria surtado. Então, vem o surto, que venha o surto. Meus irmãos, vamos nos posicionar contra, sabe, essa onda de incredulidade que dia a dia tenta invadir o nosso coração. Nós recebemos paz. Diga para o seu vizinho, você recebeu paz, meu irmão. Paz. Só paz? Paz para acabar com o conflito? Não, você também recebeu poder. Poder para vencer o medo. A igreja tem poder. Evangelho de Mateus, capítulo 28, Evangelho de Marcos, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo número 20, ele nos deu poder. Nós temos autoridade, nós temos poder, meus irmãos, poder espiritual, poder no nome de Jesus, poder para fazermos a obra dele, no nome dele, poder para nós avançarmos segundo o curso que ele determinou para as nossas vidas, nós temos poder. Mas, às vezes, diante de dificuldades e lutas, nós parecemos mais como uma criança desguarnecida, desfavorecida, neófita. Nós, irmãos, somos a igreja, nós recebemos o poder de Deus, nós oramos no nome de Jesus, nós oramos segundo a palavra de Deus, nós repreendemos demônio, meus irmãos, nós curamos enfermos, meus irmãos, nós declaramos em o nome de Jesus, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Ele deu poder para a igreja, ele soprou o Espírito, e o Espírito hoje habita em nós, é a nossa salvação, lembre-se disso. Mas ele deu, irmãos, paz, na sua fala, presente, na sua fala ele deu paz, na sua fala, quando presente, no meio deles, ele deu poder, soprando-lhes o Espírito, mas ele também deu propósito. Versículo 21, ele diz, disse depois, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu quero dizer para você, que você foi comissionado. Você é um enviado, você é um missionário, você está servindo a Deus em tempo integral. Como nós lemos hoje pela manhã e ontem no jejum, Daniel capítulo 6, nós, irmãos, servimos a Deus incessantemente, nós não cessamos de servir a Deus. E aí nós ganhamos propósito. Vamos falar sobre propósito. Qual é o propósito da sua vida? Casar, ter filhos, envelhecer e morrer? Qual é o propósito da sua vida? Se formar academicamente, pegar o seu canudo, servir? Qual é o propósito da sua vida? Levantar uma ONG? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Curtir, viajar, construir? Qual é o propósito da sua vida? Economizar, ser previdente e ter uma... Qual é o propósito da sua vida? Eu quero dizer para você nessa noite. Um propósito, irmãos, ele deve agregar valor. Um propósito deve dar senso de realização e de completude. Um propósito, irmãos, ele deve encher o nosso coração e nos dar um motivo para viver e um bom motivo para morrer por ele. Eu quero dizer que nenhuma dessas coisas que eu mencionei aqui, ou qualquer outras que sejam sinônimos dessas coisas, são de fato um propósito de um ser humano. Porque o propósito do ser humano, meus irmãos, segundo as dezenas de catecismos que nós temos por aí, o propósito do ser humano é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença, servir a Deus e desfrutar da sua presença, adorar a Deus, servir a Deus, desfrutar da sua presença. Esse é o propósito do ser humano. Você vai chegar ao final da vida, ignorando completamente o testemunho do sábio,
Que segundo o livro de Eclesiastes, ele disse, olha, eu negociei, olha, eu viajei, olha, eu acumulei, olha, eu amei, olha, eu colecionei, olha, eu isso e aquilo, mas nada preencheu o meu coração. É vaidade da vaidade, é correr atrás do vento. Nada disso completa o coração. O que importa é temer a Deus. Em outras palavras, disse ele, o que importa é você servir a Deus, desfrutar da companhia de Deus e adorar a Deus. Servir a Deus, desfrutar da companhia de Deus e adorar a Deus. E os discípulos, meus irmãos, amados pelo Senhor, assim como você e eu também somos aqui amados pelo Senhor, eles os estavam comissionando para terem um projeto de vida que iria felicitar os corações, ainda que sobre a pena de sofrimentos e martírio, mas que ia completar o coração deles, dar um sentido da vida, sabe, dar a eles um senso de realização, dar a eles uma alegria incontida, uma paz desmedida. E, irmãos, e o Senhor disse, olha, eu estou comissionando assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Diga glória a Deus por isso. Jesus vem até nós, Ele dá a sua paz com Deus e tudo mais. Depois Ele dá poder para fazer o tipo de coisa que meros humanos não conseguem fazer. Por exemplo, derrotar o nosso egoísmo. Por exemplo, amar outras pessoas como Cristo nos amou. Por exemplo, valorizar a Cristo acima de tudo e de todos. Meus irmãos, Ele nos deu poder para isso. Poder para amar, poder para perdoar, poder para superar, poder para crucificar nossos pecados, poder para você revidar o mal com o bem, poder para não ser vencido pelo mal, poder, Ele nos deu poder. Então, irmãos, com essa paz, que ninguém pode roubar de nós, com esse poder, que nos dá autoridade contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, com esse poder, Ele nos dá o supremo propósito. O propósito supremo para a nossa existência. E Ele, irmãos, e nós devemos nos sentir lisonjeados, honradíssimos, porque Ele diz semelhante, igual, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Assim como o Pai teve o carinho, o amor, a compaixão de enviar o Filho dele, assim também o Filho dele estava enviando a mim e enviando você. E com isso, irmãos, Ele deu paz, Ele deu poder, Ele deu propósito. Um cristão precisa viver em paz. Um cristão precisa exercitar esse poder que nos foi outorgado. E um cristão precisa viver dentro do propósito de Deus para a sua vida. Uma igreja que se preze e que possa ser chamada de igreja, ela precisa ter paz. A igreja primitiva, não obstante muitas perseguições e violenta perseguição, havia paz na igreja. A paz nunca saiu da igreja. A igreja exercia poder, seguindo, avançando, anunciando o evangelho, e sempre que alguma oposição espiritual se levantava, eles, na autoridade do nome de Jesus, ia vencendo, e as portas do inferno até hoje não prevalecem contra a igreja. Uma igreja que se preze, ela tem que saber o seu propósito. Nós, irmãos, estamos aqui porque nós fomos enviados, assim como o Pai enviou Jesus, nós também fomos enviados para anunciar o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Eu vejo, irmãos, e esses são os frutos da ressurreição. Presença permanente. Ele está. Quando ele termina o Evangelho de Mateus, ele termina dizendo assim: e eis que estarei convosco todos os dias, até quando, irmãos? Até a consumação dos séculos. Onde houverem 2 ou mais reunidos, eu ali estarei presente. Ele está contigo, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele nunca mais nos deixará sós. Ele se pôs no meio dos discípulos. É verdade que foi assunto aos céus, mas Jesus, Ele voltou na pessoa do Espírito Santo e hoje Ele habita em mim e Ele habita em você. Jesus está presente aqui, meus irmãos. Nós não servimos a 3 deuses, é um Deus só, 3 pessoas. E se o Espírito está aqui, Jesus está presente aqui. Um Deus, 3 pessoas. 3 pessoas, um Deus só. O nosso Deus está presente aqui no nosso meio. O nosso Deus não nos deixa sozinhos. Eu fui visitar o Bispo Weber, já vai para 90 dias em coma. Precisa ter estômago para visitar ele. Para quem tem respeito, afeto, carinho por ele, tem que ter estômago. Vê-lo
em coma, em casa, inerte. E eu olhei para ele, meu coração começou a se angustiar. E Deus me lembrou uma coisa importante. Eu saí dali mais consolado. Deus disse para mim: você lembra que eu prometi? Que eu nunca deixo ninguém sozinho? Eu estou com ele. Ele está comigo. 90 dias em coma. Um servo de Deus, irmãos, dos mais piedosos que eu conheço. Eu não conheço ninguém mais piedoso que o Bispo Weber. Não conheço. O senhor sabe disso. Mas Deus está com ele. Presença permanente. Se Jesus ressuscitou, quem crê que ele ressuscitou? Então ele está permanentemente presente na sua vida. E olha, diga para o seu vizinho, isso muda tudo. Você não está sozinho. Você nunca fica sozinho. Você nunca fica sozinho. Presença permanente, permanentemente presente. A presença dele, irmãos, dissipou completamente. Dissipou completamente o medo. Ele disse: paz seja convosco. Nós temos uma paz indescritível. Uma paz indescritível. Nós podemos não temer. Nós vencemos o conflito. Não há conflito dentro de nós porque nós temos paz. A paz, ela traz uma harmonização interior. Traz harmonia interior. Irmãos, temos um poder incalculável. Porque é o poder de Deus. Você já parou para pensar nisso? O poder de Deus, ele age através da sua vida. O apóstolo Paulo disse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como é que termina? Conforme o seu poder que opera em... Ele é poderoso para fazer mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas conforme o poder que opera em nós. E ele nos concedeu o poder. Ah, irmãos, quiséramos nós, quisera eu, que nós fôssemos cônscios desse poder. E os nossos vizinhos que sofrem, nossos familiares que sofrem, soubessem, e nós crescemos também, que no nome de Jesus, nós servos falhos de Deus, pecadores, mas nós temos poder para orar, para curar o enfermo, nós temos poder, irmãos, para expulsar todos os demônios, nós temos poder, irmãos, para buscar a vontade de Deus e a intervenção de Deus acontecer, segundo a união das nossos corações e o clamor das nossas orações. Nós temos poder, irmãos, e nós precisamos exercitar isso. Nós somos um exército que está sendo anulado. Nós nos esquecemos, irmãos, das armas da nossa milícia que não são carnais, mas são armas poderosas em Deus. Há armas poderosas aqui dentro em Deus, meus irmãos. É o Evangelho que diz isso. E nós temos esse poder. E nós temos esse propósito. É um propósito eterno. Nós somos enviados. Nós fomos enviados, irmãos. E o nosso propósito, ele tem consequências eternas, tem a ver com a eternidade. Nosso propósito, meus irmãos, tem a ver com a eternidade. Nós estamos, assim como Jesus não veio para restaurar esse mundo, esse status quo. Ele não veio aqui, irmãos, para renovar, para melhorar a política. Ele não veio aqui para melhorar a saúde. Ele não veio aqui para melhorar, meus irmãos, o assistencialismo, porque esse mundo não tem jeito. Esse mundo não tem solução. Não há solução para esse mundo. Não há nenhum governo que vai equilibrar esse mundo. Se houvesse, Jesus não teria tido que morrer na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário porque ele criou para nós um novo céu e uma nova terra, meus irmãos. Então nós que estamos aqui, nós temos um propósito eterno. Assim como Jesus não veio para dar uma ajudinha, Jesus não morreu na cruz para te dar um emprego melhor. Isso aí você consegue se você se qualificar, se habilitar a estudar. Jesus não morreu na cruz para você arrumar um bom casamento. Isso aí você consegue. Jesus não morreu na cruz, meus irmãos, para a gente prosperar. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida eterna. Ofertando na cruz perdão dos nossos pecados. Convidando-nos para nos protegermos debaixo das suas santas asas, meus irmãos. Para isso que ele veio. Ele veio, irmãos, para garantir vida eterna, eternidade, ressurreição para cada um de nós. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus,
Nós temos um propósito, nós temos uma missão, e o nosso propósito, a nossa missão tem a ver com a vida eterna da nossa família, tem a ver com a vida eterna dos nossos vizinhos, tem a ver com a vida eterna dos nossos colegas de trabalho, de escola, de curso, tem a ver com isso. Meus irmãos, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. E o Pai não enviou Jesus, meus irmãos, para dar-nos um upgrade socioeconômico. Não. Ele enviou Jesus, meus irmãos, para nos justificar. E assim como o Pai enviou Jesus, Jesus também enviou você. Fala para o teu vizinho, Jesus está enviando você. Portanto, irmãos, por causa dos frutos da ressurreição, pense comigo. Em primeiro lugar, clame por Ele. Ele virá. Onde você estiver, não importa, nada o impedirá. Ele virá. Ele vem, ainda que as portas estejam trancadas. Olha, além de clamar, ouça a voz de Jesus. Ele fala. E Ele fala, paz seja com vocês. Recebam o Espírito Santo. E obedeçam o chamado. Meus irmãos, o nosso Senhor vive, tá bom? O nosso Senhor, Ele está aqui. O nosso Senhor, Ele veio e o nosso Senhor virá. Agora eu quero encerrar frisando, com muito gosto, com muito sabor. Quero frisar isso para você. Como está a sua relação com Jesus? Como está a sua relação com Jesus? Há 40 anos atrás, eu estava no retiro, aqui em Teresópolis. Nós éramos um grupo de jovens, e eu me lembro que na madrugada, 40 anos atrás, em Teresópolis, nós estávamos sentados assim, um grupo de jovens, sentados no chão do quarto, onde dormíamos, e alguém perguntou assim, cada um aqui vai responder, quem é Jesus para você? E eu lembro daqueles amigos. Um disse isso, um disse aquilo, outro disse não sei o quê. Quando chegou a minha vez, minha voz embargou, eu já entendi o Evangelho. E nós ali choramos e dizemos, Jesus é tudo para mim. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o Senhor da glória Todo-Poderoso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu irmão? Nós, como igreja, não estamos preocupados em outra coisa, senão em ajudar você a mudar a sua relação com Jesus, melhorar a sua relação com Jesus, acertar a sua relação com Jesus. Nós, irmãos, proibimos qualquer coisa nessa igreja, qualquer movimento nesse púlpito que não seja para melhorar a sua relação com Jesus, para mostrar para você quem é Jesus, para ajudar você a ter uma relação correta com o Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a nossa paz é uma pessoa. O nosso poder é uma pessoa. E o nosso propósito é uma pessoa. Jesus é a nossa paz. A paz não é uma coisa que Ele dá, Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus não dá poder, Ele é o poder. Então nada acontece senão com uma relação com Ele. No Evangelho, no livro de Atos, tem um episódio com a vida de Simão, o mágico, a gente chama aquilo de simonia, de forma pejorativa. Ele vendo que os discípulos estavam sendo usados para batizar pessoas, ele disse, quanto é que custa aí? Eu quero esse poder para mim. Trazendo uma impessoalidade para a paz, para o poder e para o propósito. Meus irmãos, a paz é uma pessoa. A paz é Jesus. O poder é uma pessoa. É Jesus. E o propósito da nossa vida também é Jesus. Melhore a sua relação com Ele. Seja feliz. Melhore a sua relação com Ele e seja abençoado. Melhore a sua relação com Ele, deixe de ser tão afetado. Melhore a sua relação com Ele e ajude pessoas na ministração desse poder. Melhore a sua relação com Ele.
e você vai encontrar o propósito da sua vida que vai alegrar, felicitar, completar todo o buraco existencial que existe no seu coração. Jesus ressuscitou. Ele é o presente. Jesus ressuscitou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o presente de Deus para nós. Nele, a paz, a poder e a propósito. Que você mude a sua relação com Jesus e seja abençoado. Tomando café hoje, sobre uma situação, eu comecei a aconselhar no café da manhã ali no... Eu disse para uma irmã da igreja, eu disse, olha, o pastor Edilson, ele só vai ter uma resposta, o pastor Edilson só vai ter uma solução. A solução para essa pessoa é Jesus. A solução para qualquer pessoa que entrar nesse lugar aqui é Jesus. Mude, melhore, acerte a sua relação com o Senhor Jesus. E a sua vida vai ser uma vida de um bem-aventurado, de um felizardo. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Se a sua vida, você está dizendo, pastor, minha vida está indo muito bem, e você não tem uma correta relação com Jesus, você está sendo enganado. Eu tenho dó do final da sua vida. Você está sendo enganado. Porque no mesmo evangelho de João, Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não é um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Meus irmãos, eu aceitaria morrer de qualquer maneira para convencer minha casa, minhas filhas, meus amados, de que Jesus é a nossa esperança, nossa paz, nosso poder, nosso propósito e nossa solução. Conheça mais Ele e você vai ter a sua vida transformada. Vamos ficar de pé. Pastor, como é que é esse negócio de conhecer mais a Jesus? Olha, nós temos várias parábolas na Bíblia, vários exemplos, várias analogias. Por exemplo, Jesus fala que Ele é o noivo e nós somos a noiva. E o casamento está prestes a se concretizar. Ele é em duas partes. A primeira já está. A próxima vai se concretizar quando será as bodas. Então, viva como uma noiva. Você é exclusivo do noivo, e você se embeleza, você se apronta, você se arruma e você se santifica só pensando no noivo. A palavra do Senhor vai dizer que nós, irmãos, nós somos família de Deus. Ele é o nosso Pai. Honre o Pai. Honre o Pai. Viva para honrar o Pai. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos edifícios de Deus. Cada um de nós somos pedras espirituais e Deus está construindo a sua plena habitação. Nós somos habitados pelo Senhor. Nós, irmãos, precisamos conhecê-lo, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele e viver para agradá-lo. E assim nós vamos ter as nossas vidas com paz, com poder e com propósito. Dê a mão ao seu irmão e vamos orar. Em nome de Jesus.